Tudo bem, desenvolvedores? Aqui é Jefferson novamente do canal Jefferson GL. Seja bem-vindo também à nossa segunda aula do nosso curso gratuito aqui de Graphic Design, somente aqui no canal Jefferson GL. Você já viu a primeira aula, passei um pouco das informações sobre o programa, né? As suas limitações na versão gratuita e os benefícios da versão profissional se você quiser adquirir também, tá? Essa aqui é a tela inicial do programa. Na verdade, essa aqui não é a tela inicial do programa, tá? Essa aqui é a tela inicial quando você coloca a sua conta. Lembra que eu falei que é importante você ter uma conta? Então é muito provável que você já tenha criado a sua conta, tá? E a primeira tela seria você colocar o seu nome de usuário ou e-mail, né? E a sua senha. Assim que você colocar esses dados, aí sim você vai estar entrando nessa tela aqui, que é a nossa tela inicial, tá? Então é aqui que você vai estar definindo qual tipo de projeto que você vai estar criando aqui na plataforma, tá? Então, como o nosso canal é mais focado em design de aplicativos, né? Então no nosso caso, a gente vai estar utilizando o software, o Graphic Design, para criar as nossas telas, né? Dos nossos aplicativos e depois, tendo essa noção de como a gente quer a nossa tela, a gente joga tudo isso em uma IDE, que a nossa ideia no caso é o RAD Studio, para ficar muito mais fácil essa implementação, tá ok? Então, vamos supor que a gente quer criar uma tela aqui do Android, né? Utilizar aquela proporção que a gente geralmente utiliza, que é 640 por 360. Mas se você de repente é um desenvolvedor de iOS, né, de iPhone, ou de, enfim, outro dispositivo, tablet, navegador, você de repente é um front-end de web, né? Aqui tem muita coisa para você, tá? Então, vamos no nosso caso aqui, a gente vai estar focando em mobile, né? Então vamos criar uma tela de Android, tá? Como a gente não precisa mais pensar qual é a resolução do Android, porque ele já traz aqui pra gente várias resoluções já previamente presetadas, que a gente só precisa escolher a resolução que a gente quer e ele já vai estar criando todo o projeto para mim, tá? Então eu vou aqui em dispositivos, olha só que bacana, vou aqui em dispositivos, clico aqui nesse submenu aqui, por assim dizer. E aqui tem várias telas que a gente pode estar aplicando aqui, que a gente pode estar criando o nosso projeto, tá? Tem um Android genérico aqui, ó, que é justamente aquela mesma resolução que o Figma utiliza, tá? Quando a gente vai criar ali uma tela, uma página, esqueci agora o nome, tá? Um frame, lembrei, um frame. Aí ele já traz pra gente aqui esse frame aqui do Android, tá? E a gente também pode estar utilizando aqui. Mas se você, como eu falei, é um desenvolvedor de iOS, existe também várias resoluções aqui de iOS e o programa, esse Graphic Design, está em constante atualização. Você viu no início que eu abri o programa, fui obrigado a fechar o programa para ele atualizar e ele já iniciou com a nova versão. Muito bacana, tá? Então ele está em constante, ele obriga você a atualizar. Você não pode utilizar uma versão sem atualizar, tá? Então aqui ao meu lado esquerdo, né, você pode criar, como eu falei, um modelo vazio, né, um modelo em branco, tá? Mas você também pode criar modelos baseados em, vamos chamar assim, uma biblioteca que ele tem online, né, que você pode estar criando os seus projetos baseados em templates, em modelos, como ele fala aqui, tá? E como você criou uma conta, você obrigatoriamente também criou uma conta Graphic Cloud, tá? Então aqui vai aparecer os projetos, né, que você tem, né, que eu não tenho nenhum, né, até poder passar a utilizar, porque eu tenho 500 megas lá, mas enfim, eu não tenho nenhum projeto lá. Aqui você pode abrir um projeto do seu computador, né, um projeto, se não me engano, aqui no caso aqui ele está me pedindo aqui para que eu também posso abrir, né, imagens, né, PNG, JPEG, mas ele tem um formato dele já propriamente, né, que é o GV Design, né, é o próprio formato do Graphic Design aqui para você editar um arquivo que você está editando, você de repente pegou da internet, enfim, um amigo te passou, aí aqui você vai estar continuando a editar esse arquivo, né. E aqui, obviamente, são os arquivos recentes, né? Eu não tenho nenhum arquivo recente porque essa máquina que eu estou utilizando, o seu Windows, é um Windows recente formatado, tá? Então eu tenho um projeto, eu tenho um arquivo sim do Graphic Design na minha máquina, mas ele não está me trazendo aqui nenhum arquivo recente porque, de certo modo, é a primeira vez que eu estou abrindo aqui o programa, porque essa máquina aqui eu formatei há 2 dias atrás. Então eu não trabalhei com Graphic Design durante esse período, mas por isso que ele não está mostrando aqui os arquivos recentes. Porém, aqui vai estar aparecendo no caso todos os projetos recentes que você tem trabalhado no programa, tá ok? Então vamos criar aqui um novo projeto, tá? Projeto vazio.
E eu vou estar criando aqui um preset mesmo aqui do Android, tá? Então vou aqui em Android, ó, mas você pode definir um valor ali de largura e altura, tá? Padrão. E como eu atualizei, como eu falei para vocês, então ele já está me trazendo aqui se eu quero ver as notas dessa atualização aqui, tá? Então aqui você vai estar vendo um log, né, das correções que foram feitas, enfim, se você quiser ver essas informações, você clica aqui ou muito provável que tenha aqui em ajuda sobre as versões, né, enfim. E inclusive mudou bastante coisa aqui que depois eu vejo, beleza? Bom, como eu falei para vocês, o Graphic Design tem a versão gratuita e tem a versão paga, né? Como vocês podem perceber aqui nesse canto aqui, ó, a minha versão, né? Como eu falei para vocês, quando vocês criarem a conta de vocês, a primeira conta, você durante 30 dias vai estar utilizando obrigatoriamente a versão profissional, né? Então você vai ter todos aqueles recursos durante 30 dias. Passou desse período, você fica com a versão gratuita. Isso se você não quiser continuar utilizando a versão profissional, né? Que você vai estar pagando aquele valor de R$ 100 por ano, né? Aí você pode continuar utilizando aí a ferramenta com todos os recursos da versão profissional. Então, no meu caso aqui, eu estou utilizando a versão gratuita. Então aqui aparece isso aqui para mim, ó, a sua versão de avaliação expirou, aí eu posso comprar, né, a versão profissional para mim. Então, perceba que eu estou utilizando aqui a versão gratuita, né, há bastante tempo já, porque como ele determina se a sua conta é gratuita ou não, mediante o seu usuário, não é? Como eu falei para vocês, a minha máquina é recente formatada. Então, teoricamente, se eu fosse instalar o programa na versão trial, eu ainda estaria dentro do período da versão trial. Mas como a métrica é feita por usuário e senha, né? Então ele já traz para mim todas as informações da minha conta e já diz que aquele usuário ali X ou Y ele utiliza uma versão gratuita e, portanto, a minha conta, no caso, já expirou esse período, né? Então eu vou passar a utilizar, continuar na verdade, a utilizar a versão gratuita e, nesse caso aqui, expirou já para mim, né? Enfim, passadas as informações, essa aqui é a primeira cara, né? Vocês estão percebendo que tá tudo escuro, né? Estou utilizando a versão Dark do programa, mas é muito provável que no seu caso você está utilizando a versão Light, né? Tudo claro. Então para você fazer essa alteração, que é gratuita, não se preocupe, você vai aqui em editar configurações, ó. Aí tem aqui, ó, alterar tema do Graphic Design. Então é muito provável que a sua veio um tema claro, né? Que eu não gosto da versão clara. Eu mudei para a versão clara. Acho que eu tenho que salvar aqui para ele alterar para mim, ó. Deixa eu ver se ele mudou. Deixa eu voltar lá, configurações, versão clara aqui, ó. Então, tema claro, deixa eu salvar aqui, ó. Ele vai estar alterando para mim, só que eu não gosto de ficar muito claro no rosto, né? Principalmente como geralmente eu gosto de trabalhar mais à noite, né? Então eu vou estar mudando novamente aqui, ó, configurações, tema escuro, né? Eu vou salvar aqui, aí ele volta para a versão escura que até fica melhor para vocês, acredito eu. Beleza? Então vamos lá. Eu vou estar apresentando aqui para vocês algumas ferramentas que não tem muitas ferramentas, tá? Porque o Graphic Design é um programa de vetores, tá? Não é mais, é um programa mais o nicho de quem vai utilizar esse tipo de programa aqui é para criação de logotipos, para cartões de visitas, é mais para um público de criação, tá? Existem muitos artistas, por exemplo, que utilizam esses programas de vetores para fazer desenhos artísticos, enfim, diferente, por exemplo, do GIMP, né? Ou do Photoshop, propriamente dito, que é mais feito para você editar imagens que já existem, tá? Então existe essa diferença de vetores e bitmap, tá? Que bitmap são imagens já criadas, né? Que você vai estar editando, fazendo algum tipo de correção. O programa de vetores é mais dedicado para criação. Então aqui boa parte dos designers de front-end, né, para criação de telas, para web, utilizam mais desses softwares para fazer esse tipo de coisa, tá? Existem designers que utilizam Photoshop, que não, eu vejo como não recomendado, tá? Porque o Photoshop ou o GIMP, propriamente dito, que é um software gratuito, é, não utilizam muitos programas de edição de imagem, tá? Porque a gente pensa que você vai estar editando a imagem que já existe e não criando uma coisa nova neles. Mas gosto não se discute, né? Não estou aqui para levantar um questionamento sobre isso, tá? Porque se existe essa diferença, né? Onde a própria Adobe assume isso, se fosse o caso, se a Adobe pensasse que você vai estar utilizando o Photoshop para tudo,
Né? Se ela pensasse dessa forma, ela não teria criado o Adobe XD e o Adobe Illustrator, né? Então, enfim, se ela pensa dessa forma de dividir as coisas, quem sou eu para discordar, né? Mas vamos lá, vou falar um pouco para você das ferramentas, né? Que o Graphic Design utiliza, que como eu falei para vocês, não são muitas ferramentas, tá? Que são ferramentas de criação. Então aqui você vai estar utilizando formas geométricas como retângulos, círculos, triângulos, tá? Textos, você pode colocar imagens, pode exportar arquivos em SVG para esse projeto aqui, para os projetos, na verdade, que você vai estar utilizando no programa, tá? Porque como é um programa de vetores, então ele também reconhece formatos em SVG, que arquivos em SVG, né, não possuem limitação de redimensionamento, tá? E diminuição, sem perder qualidade. Essa é a vantagem de você trabalhar com arquivos, com imagens, com elementos, que eu gosto de chamar de elementos em SVG. Beleza? Então, aqui são as ferramentas. Isso aqui é a ferramenta de seleção normal, né? Você vai estar selecionando os objetos do seu projeto, né? Existe também os outros tipos de seleção. Aqui a subseleção é quando você quer, de repente aqui, deixa eu criar aqui um retângulo para mostrar para vocês. Vou criar um retângulo aqui, ó. Deixa eu criar um retângulo aqui, tá? Tá aqui o retângulo. Deixa eu pintar ele aqui de vermelho para ficar mais claro para vocês, tá? Aqui de vermelho. Tá? Então aqui com a minha ferramenta de seleção eu posso aumentar, diminuir, né, aqui nos eixos. Agora se eu quiser mexer em uma parte do eixo desse objeto, eu vou aqui na ferramenta de subseleção. Aqui eu posso mexer os eixos dele e alterar um pouco, né? Aqui ó, alterar um pouco. Cadê? D aqui. Entendeu? Então aqui eu posso fazer essas alterações com esse, é um outro tipo de seleção basicamente, né? Posso de certo modo deformar aqui o meu objeto, né? Então, enfim, existe ferramentas que eu particularmente não conheço, tá? Porque eu não utilizo muito, eu não sou um perito profissional da ferramenta, porque eu utilizo as ferramentas que mais se enquadram dentro do que eu preciso, tá? Mas existe ferramenta de seleção, aqui basicamente é uma ferramenta de corte, né? Acredito eu. Então aqui ele acabou cortando o meu objeto, deixa eu ver aqui. Laço aqui. Não, esse laço eu não sei para que serve, tá? Enfim, tá aqui. Mas são as ferramentas que você vai estar utilizando aqui são ferramentas básicas, tá? Se você quer criar um botão, né? Você vai estar utilizando um quadrado. Esse quadrado pode ter bordas onduladas ou não, né? Vai muito da tela que você quer criar, mas são ferramentas muito básicas aqui. Se a gente mudar aqui para essa fatia aqui é interessante. Essa fatia eu já utilizei, posso falar para vocês que ela vai recortar o seu objeto, né? Ela vai recortar o seu objeto. Então ele já criou aqui, ó, aqui for aqui em camadas, ó. Se for aqui deixa eu subir aqui um pouco para não sobrepor a webcam. Essa fatia aqui que ele faz, você seleciona uma parte do seu objeto, ele vai pegar o que ele pegou, ele vai pegar aqui o que ele pegou e vai jogar numa outra camada. Basicamente isso aqui. Eu selecionei o que eu quero, né? Se eu der um Ctrl X aqui, deixa eu ver se é do jeito que eu estou pensando. Não, não é. Eu acredito, acho que eu estou confundindo fatia com faca, né? Porque tem a faca aqui. A faca você corta os elementos aqui, ó. Entendeu? Então ele vai cortar. Deixa eu voltar lá. Deixa eu deletar essa fatia. Essa fatia eu confundi com a faca, tá? Porque tem a faca aqui também. A faca eu corto aqui o objeto. Deixa eu cortar aqui. E ele corta pra mim, cadê? Tá vendo? Então, eu cortei aqui o meu objeto, ó. Então ele cortou pra mim em vários pedaços, ó. Que é pra isso que serve. Deixa eu voltar pra ferramenta lá normal. Então ele corta pra mim o objeto em várias fatias aqui, ó. Desculpem aí, eu confundi realmente a faca com a fatia, né? Porque a faca ela faz justamente isso. A fatia, nesse caso aqui, eu não utilizei os únicos as únicas ferramentas que eu realmente utilizo mais é a ferramenta de ponteiro, né, a seleção normal e a subseleção quando eu quero modificar alguma coisa do objeto propriamente dito, beleza? Então deixa eu dar um Ctrl Z para ele voltar tudo aqui, tá? Beleza? Então tá aqui o meu objeto.
E basicamente é isso, tá? Essa aqui são as ferramentas básicas de seleção. Para criar elementos como quadrados, triângulos, círculos, você vai estar utilizando os elementos aqui, as formas, né? Como ele fala aqui, é uma linha, você pode criar uma linha, né? Círculo, elipse, no caso aqui, ó. Ele tá aqui, se pressionar Shift, ele vai ficar, como é que chama? Com todos os eixos iguais, né? Para ele não deformar. E se eu segurar Alt aqui, junto com Shift, ele vai estar aumentando e diminuindo mediante ao eixo central, né? Então, enfim, existe essa tecla de atalho que pode te ajudar bastante, tá? E o mesmo ocorre com todos os elementos aqui, todas as formas que você vai estar criando, eles seguem esse padrão, né, de teclas de atalho, que inclusive, por incrível que pareça, como eu comecei no design, pessoal, um pouco da minha história, vindo do Photoshop, tá? Então, muito dessas ferramentas de hoje, Figma, Graphic Design e GIMP, né? GIMP não, GIMP a gente muda isso depois, mas muito dessas teclas de atalho são muito desses programas, são muito similares. Por isso que eu não tive dificuldade de utilizar o Graphic Design no Figma, porque as teclas de atalho são as mesmas, entendeu? Muitas ferramentas, ferramentas de seleção, ferramenta de texto, muitas teclas de atalho são iguais. Por isso que eu não tive dificuldade e por isso que eu pude ter essa vantagem, por assim dizer, de poder utilizar vários programas ao mesmo tempo, mediante a necessidade que eu tenho, tá? Então, isso é uma coisa bem bacana, tá? Bom, então essas são as formas que você vai estar utilizando, tá? Então vai depender muito do projeto que você está criando, tá? Pode facilitar. Essa ferramenta aqui é conhecida no Photoshop ou no Illustrator, se você está vindo aí dessa caminhada, como ferramenta Bezier ou Pen Tool, né? Enfim, Bezier, na verdade, o Bezier ele é conhecido no CorelDRAW. O Pen Tool ele é conhecido no Photoshop, tá? Eu acredito que essa é a nomenclatura certa, tá? E essa ferramenta que é chamada aqui no caso caminho, né? Que é muito provável que a versão em inglês ela é path, né? Que é caminho. Mas o que é que ela faz? É uma ferramenta que ela faz curvas, né? Então eu clico aqui, crio em um ponto vazio, tá? Se eu clicar aqui em outro ponto vazio e puxar, ele vai estar criando uma curva para mim, né? Olha só que bacana. Então, eu puxo, na verdade eu clico e puxo, né? Nesse caso aqui, nessa ponta aqui, eu só cliquei e fui puxar depois, por isso que ele ficou reto, né? Mas você tem que clicar e puxar, né? Clicar e puxar e vai criando essas curvas aqui, vai criando essas curvas, tá? E se eu fechar ao ponto inicial, né? Ele vai criar uma forma totalmente para mim. Se eu voltar para a ferramenta de seleção aqui, tá? Então ele criou uma ferramenta, uma forma totalmente diferente aqui e automaticamente incluiu um preenchimento, tá? Então aqui eu posso alterar a cor dele também, ó. Entendeu? Isso aqui é bacana quando você quer criar ferramentas diferentes, né? Enfim, tá aqui, deixa eu deixar ele aqui de lado, tá? Tá aqui. E aqui tem aqui a formato Bezier, mas no caso aqui eu não posso utilizar porque é um recurso da versão profissional, né? Então nesse caso aqui não vou poder mostrar para vocês, tá? Existe a ferramenta mão livre aqui, né? Você cria uma ferramenta, uma forma livre aqui, né? Com o mouse mesmo, né? Isso aqui é muito bom quando você tem uma mesa digitalizadora, né? Você desenha com a mesa, aí ele cria a forma que você quer. Que, como eu fechei no mesmo ponto, ele também criou um preenchimento aqui. Eu posso alterar a cor se eu quiser também, né? Enfim, são ferramentas como você pode estar percebendo aí. São ferramentas bastante básicas, tá? Muito da criação mesmo, tá? A ferramenta de faca que eu mostrei para vocês aqui, já mostrei para vocês como funciona. Ferramenta de texto, né? Obviamente, aqui você vai estar digitando um texto. O bacana desse texto aqui é que você pode utilizar as suas fontes, as fontes locais do seu computador, como você também pode utilizar fontes mediante ao Google Fonts, né? A Google ela tem um site só de fontes. Então, muitos programas utilizam a API do Google Fonts para poder pegar fontes de lá, sem precisar você baixar e instalar na sua máquina, tá? Então, se eu criar um texto aqui comum, deixa eu colocar aqui o meu nome mesmo, tá? E se eu voltar para a ferramenta de seleção aqui, ó, e eu quiser mudar a fonte, deixa eu aumentar para vocês aqui, tá? Na verdade tem que aumentar o tamanho da fonte, não o tamanho do box. Deixa eu colocar aqui para 48. Tá aqui, ó. Deixa ele aqui. E aqui, ó, se eu for aqui em fontes, ó, aqui você pode selecionar os tipos, quais fontes você quer que ele traga. Deixa ele abrir aqui para mim que ele está carregando as fontes. Então tem as fontes web, né?
que vêm do Google Fontes, mas também tem as fontes do seu sistema, as fontes instaladas do seu computador, né? Que obviamente ele vai carregar mais rápido, né? No caso aqui está demorando porque eu tenho várias fontes instaladas, mas vai ser mais rápido porque as fontes já estão na sua máquina, né? Aqui no caso das fontes web, ele você aplica, né? Só que você não tem uma certa noção de quais fontes que você está querendo, né? Muito provável que isso possa ser acelerado mediante as atualizações que o programa vem recebendo, né? Mas se você quiser colocar, sei lá, essa fonte aqui, ó, ele vai estar aplicando a fonte aqui, padrão, né? São propriedades aqui da ferramenta texto que você vai estar encontrando em qualquer ferramenta de um LibreOffice, um Microsoft Word, né? Ferramentas de texto que não vai ter problema de você reconhecer o que é que aquela coisa faz, beleza? Então, ferramenta texto, e aqui tem a ferramenta de imagem, né? Você pode vincular uma imagem, né? Pegar uma imagem do seu computador e colocar aqui no projeto, tá? Eu estou dando um overview aqui de todas as ferramentas aqui, mas ao decorrer das aulas eu vou estar entrando em detalhes porque a gente vai estar aprendendo a criar um projeto, né? Como é que a gente cria uma tela aqui realmente na ferramenta, tá? E é isso, pessoal. Não quero me prolongar mais, acho que já falei bastante. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fique atento aí à sua terceira aula desse curso aqui gratuito de Graphic Design, tá? Espero que você goste. Dá um like se você gostou, para eu saber que você gostou, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o teu amigo que de repente quer aprender a utilizar uma ferramenta de design aí para começar a carreira. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.